A Comissão de Comunicação é uma das 30 permanentes da Câmara e analisa propostas relacionadas à liberdade de imprensa e às redes sociais, por exemplo. E o eleito para ser o novo presidente é o jornalista, teólogo e pastor evangélico Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Já é a terceira comissão que o senhor preside? Quarta comissão. Eu presidi Desenvolvimento Urbano, Minas e Energia, Amazônia e agora a Comunicação. E comunicação era ciência e tecnologia, e comunicação, agora o nicho ficou mais concentrado em comunicação. Na verdade, quando eu cheguei na casa em 98, nós éramos uma comissão de ciência, tecnologia, comunicação e informática na época. Agora, nova estrutura, ficou ciência, tecnologia, uma comissão e comunicação englobando telecomunicações, radiodifusão e internet. Portanto, uma comissão bastante robusta em termos de amplitude de debates e de cobertura e muito importante, inclusive para a democracia no Brasil, nesse momento que se discute muita coisa sobre informação, inclusive mídias sociais, e é uma comissão muito estratégica. Agora a gente tem esse debate revisto da responsabilização ou não das plataformas digitais pelo conteúdo que é colocado lá. Antigamente era orgânico e a gente podia dizer que havia ali uma pessoa por trás daquele incentivo, mas agora é tudo algoritmo. A gente não tem controle sobre o conteúdo. A gente perdeu o controle sobre o conteúdo que é compartilhado nas redes sociais. A Comissão de Comunicação vai discutir esse tema? Não tenho dúvida, até porque a Câmara, no ano passado, teve um debate muito acalorado sobre o tema. Na minha avaliação, foi completamente tirado de contexto o debate. Isso impediu, inclusive, que a votação do 2630 acontecesse na Câmara dos Deputados. Acho que dá para a gente fazer um debate amplo sobre o tema, aprimorar o relatório, mas eu acho, na verdade, eu tenho certeza absoluta que o Brasil, nesse momento, precisa de ter um marco regulatório sobre essa questão que dê à população do Brasil o direito de saber a origem de todos os conteúdos, as responsabilizações, mas também, inclusive, as remunerações de cada origem de conteúdo, que é um grande debate. Agora mesmo na Comissão de Comunicação tem um projeto de lei que fala sobre a remuneração dos jornalistas que produzem algum material, por exemplo, para sua mídia social ou para determinado órgão de imprensa e que é usado por outras plataformas e que termina não sendo remunerado de forma alguma. Então, para você ver como existe uma necessidade de que o Brasil tenha um marco regulatório, inclusive para evitar que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, seja o lugar que está decidindo essas questões, com muita interpretação, às vezes equivocada, na minha opinião, e criticada pela população do Brasil e pelos poderes e pelas autoridades, mas, no entanto, sem marco regulatório e sem lei, só resta recorrer à Justiça. O TSE, o senhor falou do STF, mas eu me lembrei agora que o TSE colocou normativas para as eleições na falta de uma regulamentação sobre o tema. Exatamente, até porque nós estamos vivendo um avanço da tecnologia muito grande, né? E as mídias, elas alcançaram um nível de capacidade tecnológica muito grande e se o TSE não se apressar em fazer algo enquanto a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, portanto o Congresso Nacional, vota e institui marcos regulatórios e leis para esse universo tão hoje diverso e sem nenhum controle, vai ficar muito complicado as eleições. E o senhor arriscaria dizer que o caminho é pela responsabilização das plataformas, porque essa é uma área muito cinzenta? Eu acredito que não existe possibilidade de as plataformas não serem responsabilizadas de alguma forma. Eu acredito que por falta, vou repetir de novo, de marco regulatório de lei, a gente não tem um universo definido de quem é responsável por e pelo quê. O fato concreto é que não dá mais para as
plataformas digitais, a mídia social, por exemplo, continuar tendo o desempenho na vida das pessoas, ou a interferência na vida das pessoas de informação como tem hoje, e você não ter nenhum tipo de responsabilização. Na minha opinião, quem não pode colocar um produto que tenha nesse produto a facilitação de diversificação, de comunicação e de informação, sem controlar, não deveria ter. E, em tendo o controle, deve ter responsabilização, sim, sobre aquilo que deixa acontecer na sua ferramenta, de forma que se prejudica ou se coloca uma informação errada, fazendo isso influenciar a vida das pessoas, não tem responsabilização nenhuma. Quer um exemplo? A questão das vacinas no Brasil hoje, que nós tínhamos um país, até um tempo desse, absolutamente controlando diversas doenças, diversas situações de saúde, e que de repente, por desinformação ou por informação errada, a gente está hoje começando praticamente do zero. E o que faz ter a saúde pública um prejuízo muito grande, mas muito mais à população brasileira. Esse, inclusive, é um dos desafios que a gente enfrentou durante a pandemia. Exatamente. Outro desafio que ficou bem claro foi a questão da educação digital. O brasileiro tem pouca educação digital e pouco acesso à internet. E hoje em dia, quem não tem acesso à internet praticamente não tem acesso a nada. E a gente já está debatendo o 5G, sendo que o 4G não chegou nem na ponta. A Comissão de Comunicação vai se debruçar sobre esse tema? Certeza absoluta. Eu sou um dos entusiastas da nova cobertura do 5G, mas muito preocupado porque, como você mesmo disse, a 4G sequer se aperfeiçoou a um ponto de que a população estava satisfeita com o funcionamento da tecnologia 4G. A 5G foi licitada no ano passado, todos sabem, aliás, na verdade, em 2022, e com um processo exitoso em termos, inclusive, de parte robusta do que produziu essa licitação para inclusão digital, universalização da internet, inclusive nessa área de educação. E o atual governo demonstra muita vontade de fazer isso acontecer. Tanto é verdade que o PAC, que o governo lançou, tem recursos bastante consideráveis para essa inclusão. E o ministro Juscelino, que é um ministro bastante competente, exitoso, e tem feito um diálogo muito interessante com o Poder Legislativo, mas também tem tido capacidade de articulação no Executivo para que isso se torne uma urgência e uma prioridade, tem pregado que nós faremos, portanto, Poder Legislativo, que tem uma responsabilidade muito grande sobre o orçamento, e o presidente Arthur Lira, na instalação dos trabalhos esse ano, fez questão de dizer que o orçamento também é responsabilidade do Legislativo, tem dito, e eu acredito que fará, a inclusão de pelo menos parte considerável das escolas, para que nós possamos não fazer mais, ou não acontecer, ou não viver mais o que vivemos no tempo da pandemia da Covid. Presidente, a gente está quase no finalzinho da nossa conversa. Eu queria encerrar com uma pergunta. A gente estava conversando antes de entrar aqui e o senhor me falou que é mais fácil fazer uma retrospectiva do que uma perspectiva. Mas eu vou arriscar a perguntar, qual é a sua intenção pessoal, além do mandato, de coordenação dos trabalhos na Comissão de Comunicação com os subgrupos que existem? Trazer a Comissão de Comunicação para o centro dos debates que envolvem as matérias que a comissão tem como responsabilidade fazer esse debate melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, a universalização de telecomunicações, da internet e da própria radiodifusão. Há um debate muito grande no Brasil e o próprio Ministério anuncia, por exemplo, a possibilidade de outorga de pelo menos, se eu não estou equivocado, mais 600 rádios comunitárias no Brasil. Mas o fato concreto é que a migração das rádios AMs para FMs deixou no Brasil um vazio muito complexo ainda em termos de cobertura por radiodifusão, por rádio, por exemplo,
por conta de que o processo é muito burocrático. A implantação do 5G no Brasil, portanto, de novo, universalização nessa área de telecomunicações é um grande desafio, porque não só as grandes capitais ou as capitais e os grandes municípios terão tecnologia 5G, mas junto com tecnologia 5G, em muitos municípios também tem a 4G onde não tinha nada. Então, acho que a comissão precisa fazer uma atualização do que está acontecendo em termos de implantação, para que a população tenha consciência e para que nós, como fiscais do povo, possamos dar uma avançada nisso. E a internet, como falamos ainda há pouco, não apenas nas escolas, não porque seja pouco, mas escolas, postos médicos, prefeituras de municípios pequenos que hoje têm uma dificuldade imensa, inclusive, de trabalhar com projetos para captar recursos por conta de falta de internet. E, acima de tudo, a qualidade de todos esses serviços. Porque está chegando infraestrutura desses serviços sem qualidade e a população termina sendo enganada, porque acha que tem um serviço que não tem. E a Comissão de Ciência e Tecnologia, junto com a Anatel, com o Ministério das Comunicações e também com a participação de todos os membros titulares e suplentes, queremos dar essa resposta para o Brasil. Presidente, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Palavra Aberta. Volte sempre. Muito obrigado. Eu conversei com o novo presidente da Comissão de Comunicação, deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Se você quiser rever este programa, vá ao nosso canal no YouTube ou câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia.